podia fechar, não podia fechar. Outra coisa que eu sempre falo para o Anderson, toda vez que eu venho aqui eu falo, nós voltaremos para aquela área lá da Marmeária, tá? Nós voltaremos. No tempo de Deus nós vamos voltar para lá. O Anderson não deixa, que eu falo, vocês vão abrir lá e falar assim, agora não, mano, tem muito membro de lá aqui, vamos esperar mais um pouco, deixa a igreja crescer mais, então, deixa a igreja crescer mais, para quando a gente sair, né, ter gente para ajudar lá, mas nós vamos voltar para lá, pode anotar isso aí, né, ou vai ser o pastor Márcio que vai abrir lá, ou se o pastor Márcio não estiver mais aqui, vai ser outro irmão, vai ser o Anderson, mas nós vamos abrir lá. Agora, não exijam quem vocês querem que vá para lá. Nós vamos enviar alguém. Como o Anderson veio para cá, né? E o pessoal, né, olhou assim e falou, esse cara com uma cara de funkeiro, né? Com esse jeito, né, de falar. Então, eu agradeço a Deus, tá bom? Estou feliz, tá? Estou feliz, acredito que nós estamos felizes, eu e minha esposa. Está ali, minha filha também veio aqui conosco. Estou com um casal de missionários aqui, né? Marcelo Frutuoso e a Elaine. É um casal do meu coração, porque são meus. O Marcelo é meu filho na fé, assim como o Anderson é meu pai na fé. Para quem não sabe, o Anderson que me ganhou para Cristo, né? Há cerca de 25 anos atrás. O Marcelo eu era líder da juventude e fui fazer um culto no lar na casa dele, que a irmã dele pediu. Eles se converteram, casaram, fui padrinho de casamento, né? E ele já estava dirigindo uma igreja cristã de Nova Vida aqui no Rio da Prata, naquela rua. Não é naquela rua? Teodoro Pires. Rua Pires Rabelo, né? Que se fechou, o pastor resolveu fechar e eles estão aqui conosco, né? São vizinhos nossos aqui. Então, bom ver vocês, estar com vocês em comunhão. Tá bom, Marcelo? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Números. Olha, Renata, quase que você pregou minha mensagem. Pelo amor de Deus, eu disse para minha esposa, a gente passa alguns momentos na vida, né, ministerial, que é tremendo. Eu falei para minha esposa hoje, falei que essa mensagem que eu vou pregar é uma responsabilidade muito grande. E a Renata começou a pregar ela. E o Anderson também falou um pouquinho, né? Então eu não estou copiando o que eles falaram. É porque está aqui no esboço. Inclusive está aqui no meu celular, para que seja prova, tudo prontinho. Números capítulo 3, eu quero que você coloque aí no Data Show. Meu jovem, coloca aí no Data Show para mim, por favor. O tema, dá para botar aí o tema? Dá o Biel. Vou falar. Escrever ali. Não, mas o Sidorf, é o Sidorf. Tá lá, né? O Alisson. A maneira como você irá tomar posse das promessas de Deus fará toda a diferença. Diga para o teu irmão, a maneira como você irá tomar posse das promessas de Deus fará toda a diferença. Amém? Então, bota aí Números capítulo 3. Eu vou ler um pouquinho, tá, gente? Depois mas eu vou ter que ler para que haja entendimento. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Número 13. Números 13, eu falei. Eu falei o quê? Não, eu falei 13, é que eu falei 3? Quem acha que eu falei 3, levanta a mão. Pô, aqui eles derrubam o pastor rápido, né? Derruba aqui, tem que vigiar, derruba o pastor mesmo, todo mundo levantou a mão. Eu não falei 13, varão? Olha lá, ó. Quem acha que eu falei 13? Qual é teu nome, irmão? Cristiano, vou te levantar diácono na próxima vez que eu vim aqui. Me defendeu, eu falei 13. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os filhos e os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné.
Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos filhos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã. Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Venham a terra como ela é. Vejam, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má. E como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romães e figo. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora a tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe, voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiavam a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação
dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disto, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Ô tecladista, dá um blém aí. Isso, por favor. Isso, eu gosto de um somzinho no fundo assim para dar ritmo, né? Acho que é porque eu era cantor de funk, aí eu gosto sempre de uma batida no fundo, mas não bota tuque aí não, tá? Vamos lá, gente. A maneira como você toma posse das promessas de Deus fará toda a diferença. Acredito que todos aqui, ou quase todos, têm a convicção de que Deus preparou o melhor dessa terra para seus filhos. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus preparou o melhor para nós? Nós cremos nisso. Isso faz parte, se você perguntar até quem ainda não está servindo a Deus como se deve servir, ele vai dizer: eu creio que Deus preparou o melhor, né? Isaías capítulo 1, para que não fique só nas minhas palavras, versículo 19, o Senhor diz assim, eu vou correr um pouco, tá, gente, por causa do horário. Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comerei do melhor desta terra. Então Deus, ele sempre vai deixar para a nossa vida a nossa ciência de que Ele sempre tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós até quando Ele tira o que nós não queremos perder, até quando Ele tira aquilo que nós não queremos deixar ou largar, né? Disse o Senhor, Israel sabia dessa promessa de Deus, pois em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, Deus fala a Moisés, ele vai dizer assim, o Senhor diz assim a Moisés, Israel estava ali, sabendo por que ele estava ali. Deus diz assim a Moisés, disse o Senhor, versículo 7 de Êxodo capítulo 3, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus falou assim, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu sei o que eles estão passando na mão dos meus feitores, e eu sei também o quanto eles estão sofrendo. Aí no versículo 8 ele vai dizer assim, Moisés, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então quando o povo sai do Egito, o povo já sai com uma promessa de Deus. O povo já sai sabendo que Deus colocaria eles numa terra que mana leite e mel. Só, querido, que a Bíblia diz que Israel só vai entrar na terra depois de 40 anos. Só vai entrar na terra depois de 40 anos. Agora você imagina, nós que estamos vivendo hoje no tempo do fast food, as coisas é muito rápidas, né? Ontem depois que eu fui para casa, depois que deixei meu netinho em casa com a minha filha, e eu falei para minha esposa, a gente precisa comer alguma coisa. Aí você pensa assim, pô, chega em casa, você pode pegar lá um queijo branco, botar lá um pão integral que a gente gosta de comer e fazer, mas não, a gente está cansado, vai demorar, vou passar no McDonald's, vou pegar logo aquele logo completão do Big Mac e vou comer. Depois que eu acabei de comer, eu falei para minha esposa assim, poxa, não sei para que eu fui comer isso, cara. Pô, esse negócio não é de Deus não. Aí já acordei de manhã, já fui olhar a barriga no espelho e falei,
Pô, esse negócio. Mas nós vivemos o tempo de quê? Querer as coisas muito rápido. Naquela época não era diferente, querido. Imagine Deus falar para você, te prometer algo. Você quer logo na hora. Só que as coisas de Deus, apesar de vir no tempo de Deus, a nossa atitude também vai fazer a diferença para que ela possa acontecer. O povo ficou 40 anos rodando no deserto. Foi porque Deus quis. Foi porque Deus queria fazer o povo entender. E ainda assim, o povo não entendeu. Sabe, querido, tem coisas na nossa vida que não vai acontecer. Você vai ficar 10, 20, 30, até 40 anos. E não vai acontecer porque nós não conseguimos entender qual é o plano e o processo de Deus na nossa vida. A realidade é que da onde o povo saiu, do Egito até Canaã, tinha cerca de 193 a 200 quilômetros, do Sinai a Canaã. 200 quilômetros. Aí fala assim, é muita coisa, pastor, 200 quilômetros? Não. 193 quilômetros é sair daqui de Bangu a Arraial do Cabo. Então é como se fosse... Claro que nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas caminhando. Você também não ia chegar tão rápido. Por isso que o povo acampava, montava as tendas, tudo. Mas também 40 anos não seria esse tempo todo para você chegar. Mas o povo fica dando volta. Por quê? Querido, cada volta que nós damos é um tempo de um aprendizado. Então não tenha o tempo que você tem dado voltas na sua vida como desperdício, mas um tempo de aprendizado. Agora, quando esse povo chega na entrada de Canaã, Moisés, e daqui um pouco você vai entender o que eu estou falando, Moisés, ele não vai separar qualquer pessoa. Eu vi aqui o Anderson e a Renata honrando, né, os irmãos, e a Bíblia diz de honra quem tem honra. Eu questionei a irmã Dilmé porque eu lembro dela lá também, em Senador Camará, não só ela e outros irmãos, que eu vejo aqui, mas isso daí é você honrar aqueles que receberam, eu entendi, porque foi os que receberam ele, isso é importante. É importante, e na hora que você vai se separar, você separa pessoas para a obra, aí já não entra só eles. Eu já conheci outros aí, tem a menina que é lá da escolinha, que tem um trabalho social lá em Vila Aliança, Michele, e tem outros irmãos aí que eu já fui conhecendo aqui e tudo. Então isso faz o quê? Na hora de separar, Moisés não separa qualquer um. Moisés, a Bíblia diz que Moisés, e nós lemos isso, Moisés vai separar 12 líderes. Por isso que eu fiz questão de ler aqueles nomes todos, porque pastor não gosta de ler aquele não, porque pelo menos uns 3 ali eu li errado, porque eu vou te dizer uma coisa, é complicado ler essas, principalmente as genealogias. Mas Moisés separa 12 líderes, pessoas especiais para ir a Canaã, a terra prometida, ou melhor, a terra dos sonhos. Mas aí é o que está. Para você entrar na terra prometida, você precisa estar bem. Senão, a terra da bênção pode se tornar a terra da maldição. Você já viu pessoas que tinham tudo para se dar bem na vida? Deus coloca assim a faca e o queijo na mão e a pessoa não consegue entender que aquilo ali é Deus fazendo. E aquela pessoa começa a reclamar, ela começa a dizer que aquilo ali não é para ela. Eu conheço uma história, né? Eu conheço uma história de um casal conhecido nosso, não tão amigo, mas que eu pastoreei, que eles se separaram porque eles diziam que não ia dar certo. Ele foi namorar, a menina casou com outro e depois eles descobriram que eles foram feitos um para o outro. E agora? Vieram falar para mim, eu falei, agora já era. Falei, e agora? Aí, né, não sei qual foi a oração que eles fizeram, que a menina ficou viúva, o rapaz morreu. Eles voltaram, casaram de novo. Na realidade casaram, né, porque só morava junto. E hoje estão vivendo bem, felizes. Por quê? A bênção estava dentro de casa. Mas eles estavam achando que a bênção era maldição. A realidade é que a maneira que você vai estar para receber aquilo que Deus prometeu é que vai fazer toda a diferença.
Imagina, 40 anos, querido. 40 anos você no deserto. Como é que está a tua cabeça? Você está cansado de esperar. E não era culpa de Deus. Era culpa do povo. As coisas não acontecem na nossa vida não é porque é culpa de Deus, não. É culpa nossa mesmo. E a Bíblia diz, ou melhor, dos 12 espias que encontramos, 10 homens, e aí, né, eu falo que eu tenho a responsabilidade de falar sobre isso, até porque eu não sou expert na área. 10 homens se encontravam, eles eram homens especiais, príncipes e guerreiros. Mas eu vejo nesses 10 homens um estado emocional deplorável. Eu vejo nesses 10 homens um estado de desânimo, talvez pelos 40 anos, talvez por tudo que aconteceu naquele deserto. Aqueles homens estavam com a autoestima lá embaixo. Eles tinham tudo para tomar posse da terra prometida, mas no momento eles não estavam bem para isso. E quando você não está bem para isso, você começa a ver as coisas totalmente diferentes do que Deus quer mostrar para vocês. Pastor, mas como que eu vou saber que eu estou com a autoestima lá embaixo? Como que eu vou saber? Eu separei aqui, dentro do texto que nós lemos, por isso um texto grande, característica desses 10 homens que mostram que eles não estavam preparados para receber aquilo que Deus tinha prometido. E talvez você se enquadre nisso nessa noite. Primeira coisa que eu reparo, o pensamento negativo e de desmotivação. Aqueles homens, quando eles chegam, eles até vão dizer para Moisés: olha, Moisés, a terra é boa, mana, leite e mel, uma terra boa, né? Os frutos, é tudo como Deus falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Mas eles dizem assim: olha o pensamento negativo, lá moram os gigantes e eles vão nos destruir. Uma pessoa com autoestima baixa, ela está com tudo que Deus prometeu na frente dela. Seja na área física, financeira, espiritual, conjugal, profissional. Mas a Bíblia diz que eles vão observar, eles até comentam sobre o que tinha lá. Mas eles vão dar ênfase nos gigantes que eles já vão dizer que vão destruí-los. Eles se esquecem, querido, de um Deus que durante 40 anos nos alimentou. Sabe, querido, uma pessoa com autoestima baixa, ela se esquece da grandiosidade de Deus para poder dar ênfase à grandiosidade dos seus problemas. Segundo, a baixa autoestima nos leva a valorizar demais a opinião das pessoas, sem analisar ou conhecer o caso. Uma pessoa vai falar, e isso acontece muito, né? A pessoa vai falar e você fala assim: não, eu vou prestar um concurso, fazer uma prova, e tu pergunta assim: quantas vagas tem? Aí fala assim: é Brasil todo, né? Quantas vagas tem? 10 vagas. Aí a pessoa fala assim: rapaz, no meio dessas 10 vagas tem, hoje em dia, tem advogado, tem médico, tá todo mundo querendo esse negócio aí federal. Aí você vai. Por quê? Porque a tua autoestima está lá embaixo. Quando a tua autoestima está lá em cima, você não dá ouvido para isso. Eu pastorei uma menina que ela tinha uma voz muito abençoada, a Bianca. E Bianca falou assim para mim. Eu falei: Bianca, ela falou: pastor, vou fazer prova para Marinha. Eu falei: quantas vagas tem? Ela falou: para a área que você quer. Ela falou: 3 vagas. Brasil todo. Ela queria entrar para o coral. Tinha uma prova, tem um negócio desse aí. Mas não é que ela entrou e ela virou segundo soprano do principal coral da Marinha do Brasil? Por que isso acontece, pastor? Porque a autoestima dela estava lá em cima. Porque senão ela desistia no primeiro obstáculo. Por quê? Aí eles falam assim: olha o que eles vão dizer. Eles inflamaram o povo e o povo ficou com medo. A pessoa com baixa autoestima, além dela não acreditar que Deus pode fazer desistir,
ela vai e inflama as pessoas para desistir também. Porque você não tem força nem para colocar alguém para cima. Terceiro, uma pessoa, eu separei 5, tá, querido? Uma pessoa com a baixa autoestima nos leva a deixar de ter opinião própria. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não tem opinião própria, ela acredita em tudo que os outros falam. Tudo que os outros falam, você acredita. Os outros falam, não vai porque não vai dar certo, você não vai. Amanhã eu vou acordar cedinho que eu vou entrar numa fila de empresa. Ih, vai não. Essa empresa aí nunca chamou ninguém. Isso daí é só para catar níquel. E esse concurso é só para pegar dinheiro para pagar o pessoal da prefeitura. Aí você vai lá e desiste. Por que acontece isso? Porque você deixa de ter opinião própria. Diz, o povo acreditou nas palavras negativas sem lembrar da promessa de Deus. A tua autoestima está tão baixa que você esquece do que Deus prometeu. Aí você começa a acreditar no que as pessoas dizem. Por quê? Porque tua autoestima está lá embaixo. Você não consegue mais acreditar. Talvez você tenha andado, né, para que você entenda, esses 40 anos no deserto e não tenha enxergado mais nada. Só que chegou a hora de você tomar posse. Chegou a hora desses homens príncipes tomar posse, guerreiros tomar posse, mas eles não conseguiram enxergar o Deus que tirou eles do Egito. Sabe, querido, você pode estar passando o que for na sua vida. E eu falo isso com propriedade, eu tenho passado uns momentos tão difíceis na minha vida. Mas se você continuar olhando para o Deus que te prometeu lá atrás, Ele vai cumprir. Você vai olhar com os olhos da fé. E a Bíblia diz, ou melhor, 4, baixa autoestima nos leva a desejar algo ruim que já vivemos novamente. Olha o que eles dizem: levantaremos um líder e vamos voltar para o Egito. Quantas pessoas vem para a igreja, tem aquele momento, aquela sensação, aquele negócio grandioso na presença de Deus, aquela transformação, chora, vai na frente, aceita Jesus, se batiza, começa a se envolver, mas começa a ter alguns obstáculos, que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então para pensar nessa frase de Jesus antes. Para pensar, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci no mundo. Na casa de Deus, tem gente que fala assim: ai, eu nasci para sofrer no Evangelho. Não! Nós não nascemos para sofrer no Evangelho. Nós nascemos para sofrer pelo Evangelho. É diferente, sofrer perseguições, injúrias, acusações. Mas no Evangelho não. No Evangelho é uma transformação de vida. Quando você pensa que as coisas não vão acontecer, Deus te coloca em Canaã. E a Bíblia diz, eles falam: levantaremos um líder para voltar para onde? Para o Egito. Onde um dia eles disseram: lá no Egito tinha cebola para comer. Lá no Egito nós éramos escravos, mas nós não íamos morrer. Eles já estavam dizendo que iam morrer, hein? Você não vai morrer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. 5. Baixa autoestima nos leva a pensamentos negativos, desmotivação. Nós somos pessimistas, acreditamos que tudo vai dar errado. Eles vão nos matar, vão pegar nossas mulheres, vão pegar nossos filhos. Nós começamos a acreditar que tudo vai dar errado. Para pensar. Se às vezes você conhece, você pode estar vivendo isso. Tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Você não consegue acreditar que as coisas podem dar certo. Eu posso dizer que tanto o Anderson quanto a Renata e quanto a minha esposa na época estava com uma autoestima maior que a minha. Porque quando eu disse antes, dentro desse terreno aqui, não. Eu falei: não, mano, vamos fazer uma igreja, né? E o fundo da igreja acho que é um galpão. Depois a gente vai passar para o galpão e isso aqui vai ser estacionado. Ele já falou tanta coisa para mim disso aqui, você não tem noção. Imagina se ele olha assim e fala assim: meu pastor falou que aqui dentro desse mato, vou ficar lá na rua Silva Cardoso, né? Talvez estava passando tanta luta lá que já estava lá na São Mateus, lá no Soro, pertinho. Queridos,
A igreja está cheia de pessoas assim, sabia? Eu posso falar isso. São muitos anos pastoreando, a igreja está cheia de pessoas assim, para baixo, pessimistas, desacreditada de si mesma, cansada pelos anos no deserto. Pessoas que um dia sonharam, um dia correram, um dia caminharam sobre o mar, mas hoje está se arrastando, vivendo só pela misericórdia de Deus. Ou melhor dizendo, um morto-vivo. Só que eu falei de 10 covardes, medrosos, com a autoestima lá embaixo. Mas tinha 2 valentes. Fala pro teu irmão, tinha 2 valentes. E diz assim, se um com Deus é a maioria. Fala, se um com Deus é a maioria. Imagine 2. Hã? Onde estão os valentes de Deus nesta noite de Bangu? Onde estão os valentes do centro de Bangu? Onde estão os guerreiros da casa de Deus? Josué e Caleb. Os 40 anos no deserto, olha a diferença dos outros 10. Os 40 anos no deserto fizeram deles homens mais experientes. Querido, o deserto só nos faz mais experientes. Digo mais, o deserto é para todos, mas só permanece nele quem quer. É verdade. Só permanece quem quer. Os 40 anos fazem Josué e Caleb ficar homens mais experientes, mais espirituais. Eles continuam sonhando com a terra prometida. Eles não se esqueceram da promessa de Deus. Sabe o que fez José permanecer, passar ser escravo, passar pela casa de Potifar, ser preso de novo? Isso que fez José permanecer firme foi a promessa, foi ele lembrar dos sonhos. Quantas coisas Deus te prometeu, pastor, mas ainda não aconteceu, e daí? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu conheci uma irmã, cadê Carlão? A mãe, ou a esposa, irmã Eni, esposa já foi até para a glória, esposa do José Peixeiro, carequinha, que fazia aquela peixada que tu gostava de comer lá de graça. É, o pai do Celino. Um dia, quando eu me converti, ela falou para mim assim, seu José, ela falou assim para mim, pastor, eu orei 40 anos o meu marido se converter. 40 anos. Aí você fala assim, e aí? E aí, quando eu me converti, há 25 anos atrás, ele era um velhinho que ficava na portaria, meu irmão, recebendo todo mundo com um abraço e dizendo, vou te levar para comer um peixe. Ele era peixeiro, tu tem que comer o meu peixe, minha peixada. Ele abraçava todo mundo, ele era o principal diácono da portaria. 40 anos, mas eu acredito que toda vez que aquela mulher colocava o joelho no chão, ela dizia, o Senhor me prometeu e o Senhor vai cumprir. Assim era Josué e Caleb. Josué e Caleb eram diferentes. Por quê? Porque a autoestima deles estava onde? Lá em cima. A autoestima deles, que ele estava lá em cima, sabe por quê? As pessoas que têm autoestima são pessoas seguras de si mesmas. São pessoas que têm a capacidade de viver e desfrutar da vida de forma saudável e equilibrada. Não aconteceu, mas eu tenho um equilíbrio saudável para saber que Deus vai fazer. Essas pessoas têm uma forma saudável e equilibrada, mantendo uma atitude positiva diante dos desafios que aparecem. Ter uma autoestima alta, ou melhor, ter uma autoestima significa ter uma imagem positiva de si mesmo, o que é muito importante para encarar a vida com positividade. É importante para tirar o melhor da nossa personalidade, olhar para os desafios como algo possível de se conseguir, algo possível de acontecer, confiando sempre em Deus que serve e nunca perdendo a fé e a esperança. Isso é uma pessoa com autoestima. Tá assim? Você? A autoestima está lá em cima. Não, pastor, tô misturado. Hoje você vai desmisturar esse negócio aí. Eu separei 5 características rápidas, tá? Antes eu sei que o horário
Tá, mas é rápido. 5 características de uma pessoa com autoestima. Quem aqui tem autoestima, levanta a mão. Não é aquela autoestima de parar e fazer, pô, sou bonitão, né? Não. É a autoestima de saber, olha, eu sei a direção que eu tomei é certa. Eu sei que eu não vou retroceder. Eu sei que eu estou passando isso tudo, mas Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Uma pessoa com autoestima sabe bem o que pode fazer. Quando todo mundo começou a falar, Caleb falou assim: Eia! O Senhor dará os inimigos em nossas mãos. Quando eles falaram, eles vão nos matar, ele falou, não, Ele dará os inimigos em nossa mão. Uma pessoa com autoestima, com uma vida de intimidade com Deus, ele sabe que por mais que seja a luta, Deus dará a vitória. Segundo, uma pessoa com autoestima expressa a sua opinião diante das pessoas. Não tem medo de falar, mesmo sendo a minoria. Você se recolhe. Quando a maioria começa a falar, olha, eu não sou muito ligado em política, não. Né? Não sou ligado em política, confesso. Né? Também não tenho vergonha de falar que votei no Bolsonaro, entendeu? Mas se também não der certo, eu também não voto nele amanhã. Mas às vezes eu admiro, hoje, né, pela personalidade, quem votou no PT e diz, eu votei. Porque está todo mundo batendo. Né? Hoje o Bolsonaro é o bambambam, né? E você que votou no PT, não é porque tua autoestima tá alta que você votou certo não, tá, querido? Mas o que acontece? Por quê? Eu admiro porque é uma pessoa que tem personalidade, tem opinião, né? Não se cala quando a maioria está falando aquilo que pode ser errado. A Bíblia diz que os 10 falam assim, ó, lá tem os anaquins, eles são gigantes, eles vão nos matar e tal. Josué e Caleb podiam se calar. Mas não. O que Caleb faz? Não, eu vou expressar minha opinião. Essa opinião que não vai dar certo, essa opinião que não vai conseguir, essa opinião que esse casamento não dá certo, essa opinião que eu não vou conseguir concluir minha faculdade, essa opinião que eu não posso fazer a obra de Deus, essa opinião que eu não posso ser um levita da casa de Deus. É a sua opinião. A minha opinião é que o inimigo vai cair porque o Senhor nos dará a vitória. A pessoa tem opinião própria. Ela não espera o que as pessoas vão falar. Então, querido, uma pessoa com autoestima, ela expressa a sua opinião diante das pessoas, não tem medo de falar, mesmo sendo a minoria. Eles falam assim, vocês não lembram da promessa do nosso Deus? Caleb vai falar, vocês não lembram a promessa? Por que vocês estão falando para o povo isso? Vocês podem não lembrar, eu lembro da promessa. Você tem que entender que alguém pode não lembrar do que Deus prometeu para você, mas Ele não prometeu para A nem para B, Ele prometeu para você. Terceiro, uma pessoa com autoestima sabe motivar as pessoas, sabe as suas emoções, fortalece as pessoas que estão próximas. A sua fé e perseverança mexe com quem está do teu lado. Amém. Eu quero ser igual esse camarada. Eu quero ser igual essa mulher. Eu quero ser igual essa pessoa. Caleb dá um grito e fala, eia! Subamos e possuamos a terra. Nós não vamos ficar aqui. Ninguém vai voltar para o Egito. Ninguém vai voltar para o mundo. Ninguém vai voltar a beber. Ninguém vai voltar a se prostituir. Ninguém vai voltar a fazer as coisas que desagradam a Deus. Não! Vamos subir e possuir a terra que Deus prometeu, o céu. Quarto, uma pessoa com autoestima gosta de desafios. Não tem medo de encará-los. Quando todo mundo está andando para lá, você vai na contramão. Não na contramão de Deus, mas na contramão do mundo. Você gosta de desafio. Aleluia. Quando todo mundo está dizendo, acaba com esse casamento e constrói outro. Deus, você está dizendo, não, Deus me deu esse homem, Deus me deu essa mulher, eu vou lutar pelo meu casamento.
gostam de desafio, não tem medo de encará-lo, defende a sua posição diante dos medrosos e covardes. Isso é uma pessoa com autoestima. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer: subiremos, possuiremos, porque seguramente ele sabia quem tinha prometido. E quando Deus promete, não há dúvida. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. É importante saber que autoestima não tem nada a ver, não confundam líderes com mal influência, ou melhor, não confundam verdadeiros líderes com mal influenciadores no meio do povo. Porque a gente, não, a minha opinião é essa porque é minha autoestima. Não, você tem que olhar para ver se você não é um mau influenciador e não um líder. Porque o líder, ele arrasta com o exemplo e com aquilo que ele faz. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe cantar aquela... não, tu que manda, tu que é o pastor da igreja, então manda essa aí que ele pediu. Tu escutou? Você não pode desistir agora. Ah, foi minha esposa que falou? Depois de Deus, quem manda que é ela. Não, claro, pô. Se fosse o Anderson, eu até desistia, mas ela. Olha aqui pra mim. Talvez eu não vou pedir para falar assim: quem tem autoestima, levanta a mão. Não, só pergunto quem tem. Pô, quem tem baixo autoestima, só pergunto quem tem alto. Mas você sabe. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, por favor. Talvez você fale: pô, já pensei que o pastor Márcio ia vir aqui para falar: vamos conseguir, vamos comprar o Shopping Bangu, a igreja vai ser o Shopping Bangu. Não, eu vim aqui para falar o que Deus mandou. E até disse para minha esposa quando saí de casa: essa palavra é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso hoje. Fecha os olhos, não fica me olhando não, que eu fico meio acanhado, que eu vou ficar te olhando. Sabe, queridos, era um povo de 40 anos. Às vezes nós julgamos o povo de Israel, mas para pensar. 40 anos esperando. Em 40 anos, querido, você perde pai, você perde mãe, você perde irmão, você perde amigo. É muita coisa que acontece. E você olha para o líder, e o líder está dizendo assim: vamos, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que 40 anos, em 40 anos muita coisa acontece. Até o líder Moisés deixa de herdar a terra prometida, porque feriu a rocha, em vez de falar. Então não é que aqueles líderes que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali, eram simplesmente endemoniados, os piores não, eram há 40 anos. O que eu quero que você entenda? O tempo que você está passando na tua vida, querido, ninguém está aqui para te julgar se hoje a tua autoestima está lá embaixo. Nós estamos aqui para orar, porque Deus vai te reerguer novamente. Porque, querido, só Deus sabe o que você tem passado. Só Deus sabe, querido, o que você tem passado. Só Deus sabe os teus confrontos interiores. Só Deus sabe como está a tua alma. Então ninguém pode falar que você é covarde, porque hoje você não se encontra bem. Porque o mesmo Deus que um dia te colocou de pé e hoje talvez você esteja se arrastando, é o mesmo que te coloca de pé novamente. E eu quero orar. Eu quero orar enquanto nós vamos estar louvando. Eu quero orar. Agora, querido, autoestima também é você ter coragem de romper as barreiras.
E sabe, Anderson, existem barreiras na nossa vida que precisam ser rompidas. Quer ver uma barreira? O quê? Se eu for lá receber uma oração, o que vão falar de mim? Porque tua autoestima está tão baixa que você não consegue enxergar que Deus pode mudar. Mas hoje eu vim aqui no nome de Jesus para orar para Deus mudar a história da tua vida, seja ela qual for. Se é presente de aniversário, Deus vai te dar hoje uma transformação, um casamento. Deus vai mudar a história da tua vida. Você crê nisso? Enquanto nós vamos estar louvando, se essa palavra falou o teu coração de alguma forma, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus, que talvez você não esteja passando isso tudo, mas existe algo dentro de você que é um confronto que você precisa vencer. É um medo, é uma distância. Você não tem coragem de avançar. Hoje Deus me trouxe aqui no nome de Jesus para mudar a história da tua vida. Vem aqui à frente quando nós vamos estar louvando.